Olá, oitavo ano, boa tarde a todos. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências, referente ao dia 31 de agosto, a nossa segunda-feira. Então, turma, a nossa aula de hoje eu apresento para vocês o estudo, certo? Do sistema reprodutor masculino e feminino, porque aborda lá no livro de vocês o estudo dos testículos e dos ovários. Então, não é somente conhecer as funções, mas também as características que compõem. Então, assim, quando eu falo de sistema reprodutor, tem que se ter em mente que é um sistema responsável pela reprodução, que é uma característica particular dos seres vivos. Ela é fundamental para a perpetuação da espécie, uma vez que os seres vivos eles vão se originando de outros seres, certo? Já pré-existentes. Então, nesse caso, é claro que a nível molecular, a reprodução está relacionada com a capacidade que o DNA tem de se duplicar. Então, quando eu falo de DNA, eu tenho que levar em consideração que é o ácido desoxirribonucleico, que simplesmente ele é capaz de transportar e transmitir as características hereditárias, no caso, né, cor do cabelo, cor dos olhos, pigmentação da pele, ok? Então aqui eu apresento para vocês dois processos que são importantes na reprodução sexuada. Eu tenho aqui a divisão celular por meiose, como vocês estão observando, e a fecundação. Por meiose, o número diploide de cromossomos é reduzido à metade e pela fecundação restabelece o número de cromossomos. Então, os cromossomos eles se apresentam em par, certo? E dentro dele nós temos os genes. Nós iremos estudar lá na genética, ok? E esses genes, nós temos o quê? O DNA, que são responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Então, dessa maneira, turma, ocorrem trocas e mistura de material genético entre indivíduos de uma população, aumentando a variabilidade genética, no caso. Então, os descendentes que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles. No caso aqui, seguindo disso, deixando bem claro para vocês que o corpo humano ele é constituído por células diploides, certo? Formadas por mitose, a partir de células pré-existentes. Então eu tenho aqui o cromossomo homólogo, certo? Ó, duplicado, por isso que tem diploide, né? E eu tenho as células que se apresentam que no ser humano 46 cromossomos, certo? Ao todo. Então a espécie humana ela carrega com ela a quantidade de cromossomos que ao todo são 46 cromossomos, 23 masculinos e 23 femininos, certo? Então todas essas células originam-se de uma célula inicial, chamada a célula ovo ou zigoto. Então, a célula ovo forma-se por fecundação, que é a união de dois gametas, no caso aí, células haploides, né? O ovo, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Tanto o ovo quanto o espermatozoide são formados por meiose de células denominadas, ou seja, as células germinativas, que são diploides. Os gametas têm origem em órgãos especializados, chamados gônadas. Existem, portanto, gônadas femininas e existem, portanto, gônadas masculinas. As femininas são os ovários, que produzem os óvulos, ovário direito, ovário esquerdo. E as gônadas masculinas
existem os testículos nos meninos, que produzem o quê? Os espermatozoides, deixando bem claro para vocês. Então, eu apresento para vocês, no caso aqui, o sistema reprodutor masculino, ok? Então, de uma forma bem básica, clara e objetiva, passando para vocês, o sistema reprodutor masculino, ele é formado o quê? Por dois testículos que produzem os espermatozoides e também o hormônio da testosterona, que é um hormônio sexual exclusivamente desse sexo masculino, né? Ficam alojados na bolsa escrotal, que é o chamado escroto. Existem dois epidídimos, como podemos observar na própria imagem aqui, certo? Ó, certo? Dois epidídimos. Então, nesse caso aí, cada um deles é um tubo único e associado a um testículo, né? No escroto, nós temos dois ductos deferentes, que cada um partindo de um epidídimo, saem do escroto, no caso aí, e penetram na cavidade abdominal. Nós temos dois ductos ejaculatórios, cada um deles na continuação de um ducto deferente. Existe a uretra, que a uretra, verificando aqui, certo? É o canal por onde passa a urina, ok, ó. Nós temos o pênis, seguido disso, nós temos as glândulas anexas, a próstata, duas glândulas seminais, que são as vesículas seminais. Nós temos também duas glândulas bulboretrais, levando em consideração. E temos o sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor feminino, ele é formado por quem? Por dois ovários, responsáveis pela formação dos ovócitos e pela produção dos hormônios sexuais, onde esse hormônio sexual feminino é a progesterona. Nós temos aí duas tubas uterinas, que são as chamadas trompas de falópio. Ah, professora, e o espermatozoide, quando ele se une ao óvulo e acontece o processo de fecundação, existe a possibilidade de esse embrião se desenvolver nessas tubas uterinas? Não, porque não tem espaço, não tem oxigenação para eles, ok? E vocês irão aprender isso mais adiante de uma forma bem mais profunda. Aqui é só o básico com relação ao sistema reprodutor. E levando em consideração o seguinte, que além das trompas, né, das tubas uterinas, chamadas popularmente as trompas de falópio, nós temos também, né, o útero, que é onde ocorre o desenvolvimento embrionário. E também no útero ocorre o quê? A parede do útero, ela começa a descamar no processo de menstruação. Nós temos a vagina, que é uma estrutura que serve de canal para o bebê no momento do parto, principalmente o parto quando ele é natural. A abertura, existe a abertura da vagina para o exterior do corpo. É circundada por uma membrana denominada de ímen. Geralmente é rompida essa membrana na primeira relação sexual da mulher. Nós temos aí a vulva, que é uma estrutura externa do sistema genital feminino. É formada pelos lábios maiores, que são chamados popularmente os grandes lábios, que são dobras adiposas da pele, pela abertura da vagina e da uretra e pelo clítoris, um pequeno órgão erétil homólogo ao pênis, importante para o estímulo sexual da mulher, no caso aí. Apresentando para vocês também, pessoal, turma aí, o processo da gametogênese.
né? Então, o processo de formação de gametas, é a gametogênese, certo? Como há dois tipos de gametas, existem também dois tipos de gametogênese. Deixando bem claro para vocês o seguinte: nós temos a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides, e nós temos ovulogênese, que é o processo de formação dos óvulos. E nós temos também a fecundação dentro desse sistema. Então, no ato sexual, os espermatozoides, eles deslocam-se da vagina até a tuba uterina, impulsionados pelo flagelo, que é uma espécie de chicote, que é uma espécie de cauda que facilita o processo de locomoção desses espermatozoides, vai auxiliando os mesmos por contrações da musculatura lisa da parede do útero e também da tuba uterina. E, no entanto, a maioria dos espermatozoides, né, degenera. Na tuba uterina, quando chegam apenas cerca de 200 espermatozoides, onde ocorre o processo de fecundação, apenas um espermatozoide fecunda o ovócito, que é liberado pelos ovários, tá bom? Da mulher. E quando se une, o que vai acontecer? Fecundação. Então, os espermatozoides, eles podem permanecer viáveis no trato genital feminino por até 48 horas. E o ovócito deixa de ser viável cerca de 24 horas após a ovulação. Então, nesse intervalo de tempo, pode haver fecundação e ter início, no caso aí, a gravidez. Posteriormente, nós iremos estudar de uma forma bem mais profunda sobre esse sistema reprodutor, quando nós entrarmos na reprodução sexuada, ok? Então, vocês viram hoje o básico, mas vocês terão também, no caso aí, a apresentação, certo? De partos normais, partos cesarianos, como funciona, tá bom? Os métodos, né? De como evitar uma gravidez indesejada. Então, são vários assuntos que são todos estudados em conjunto dentro desse sistema, turma. Então, deixo registrado aqui para vocês um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado. Leiam, pesquisem, ok? Porque eu irei explorar dentro do sistema reprodutor. Aqui foi só o básico, mas vocês irão estudar de uma forma bem mais profunda, certo? Então, até o nosso próximo encontro, 8º ano.